Dois irmãos baianos, endividados e sem esperança, resolvem reabrir um poço antigo esquecido no terreiro da família. Eles acreditam que vão encontrar apenas lama e pedra, mas o balde volta com algo que o avô escondeu a vida inteira: moedas de ouro, papéis proibidos e um segredo capaz de enriquecer ou destruir toda a família. Antes da história começar, digite nos comentários de onde vocês estão assistindo. Talvez exista alguma lenda obscura bem aí na sua cidade, esperando para ser contada aqui também. Agora, fique até o fim e descubra o preço real de cavar onde ninguém mais teve coragem de mexer. O sol se punha atrás dos morros de Guanambi, tingindo o céu de laranja queimado, quando Mateus desligou a betoneira velha e largou a pá no chão. A poeira vermelha subia do terreiro como se quisesse entrar pelos olhos. E se a gente continuar nesse ritmo, o curral só fica pronto quando a seca acabar, resmungou Lucas, chutando um torrão de barro. A seca aqui nunca acaba, só tira férias, respondeu Mateus, meio cansado, meio brincando. A fazenda dos avós, herdada depois que o pai morreu num acidente de ônibus vindo de Salvador, tinha 5 hectares de terra estourada, uma casa de taipa cansada e um rebanho que diminuía a cada mês. A mãe trabalhava como diarista em Vitória da Conquista, mandando o que podia. O resto da conta sobrava para os dois. Enquanto guardavam as ferramentas atrás do galpão, o chão tremeu de leve. Um estalo seco cortou o silêncio e uma parte do piso de barro simplesmente afundou, levantando uma nuvem de poeira. «Oxê!» gritou Lucas. «A fazenda está se abrindo no meio!» Eles correram. No lugar do piso rachado, agora havia um buraco redondo, cercado por pedras gastas, formando um círculo perfeito. No centro, uma boca escura, profunda. «Isso é poço», disse Mateus, ajoelhando para olhar melhor. «Poço velho. E como é que a gente nunca viu? O avô deve ter tampado quando secou. O tempo cobre tudo». Lucas olhou para o buraco e depois para o céu, onde um bando de andorinhas passava rumo ao lado de Caetité. «Se tinha poço, tinha água», insistiu. «Se a gente reabrir, não precisa mais comprar carro-pipa vindo de Brumado». Mateus ficou em silêncio. Na cabeça, a voz do avô ecoava clara, como se ele estivesse ali na varanda. «Tem buraco nessa fazenda que foi fechado não por falta d'água, mas por excesso de história, menino. Se um dia abrir, pense 3 vezes». Ele respirou fundo. «A gente pensa 2h30, murmurou. «Vamos pelo menos ver o que tem aí dentro». Buscaram um balde de metal, uma corda grossa que ainda sobrevivia, pendurada no pé de umbu, e um gancho enferrujado. Amarraram a corda num mourão firme e prenderam o balde na outra ponta. «Se o balde voltar molhado, a gente dá um jeito de usar a água», disse Lucas. «Se voltar seco, a gente tampa e esquece». Mateus assentiu. Juntos, começaram a descer o balde na escuridão. A corda raspava na pedra, fazendo um chiado baixo. «Tá fundo, viu?» comentou Lucas. «Deve ir quase até o Juazeiro do Norte». «Deixa de conversa, homem». Mateus segurava a corda com força. Depois de muitos metros, sentiram o peso aliviar. O balde tocara o fundo. «Puxa devagar». Eles puxaram, braço queimando, respiração pesada. O balde subiu, sumindo da escuridão para aparecer outra vez à luz alaranjada do fim de tarde. Não tinha água. Havia lama grossa, pedrinhas e um volume metálico arredondado. Lucas, curioso demais para pensar, meteu a mão e puxou. Era uma lata, pesada, toda tomada de barro seco. «Isso aí é resto de lixo, Mateus. Lata nesse fundo não cai sozinha». Esfregaram na camisa até surgir o relevo. «Banco do Brasil». Os dois se entreolharam. «Tu tá pensando o que eu tô pensando?» Lucas sussurrou. «Tô pensando que, se tiver sua porca enferrujada aí dentro, eu te jogo no poço», respondeu Mateus. Lucas girou a tampa. Um cheiro de mofo saiu, mas nada nojento. Dentro, embrulhados em papel de seda amarelado, havia discos dourados. Mateus pegou um, limpou na barra da camisa. O brilho apareceu. «É ouro», disse baixo. «Moeda antiga.
Lucas deu uma risada nervosa que ecoou pelo terreiro. A gente achou ouro dentro de um poço em Guanambi, rapaz. Nem em filme que passa em Feira de Santana acontece isso. Mateus sentiu as pernas bambas, pensou nas ligações da mãe, contando das patroas de Vitória da Conquista, nas notas da venda fiado lá da cidade, nos bois magros. Mas também pensou em outra coisa. Quem enterra ouro em lata de banco no fundo de poço tampado? Calma, Lucas. Uma lata não faz ninguém rico, e nem todo dinheiro enterrado é de gente direita. Mesmo assim, baixaram o balde outra vez. Na segunda subida, vieram 2 latas iguais, mais pedaços de madeira escurecida, resto de caixa, e um embrulho de pano grosso pesado. Dentro das novas latas, mais moedas, algumas de prata, outras de ouro, e pequenas barras com símbolos que nenhum dos dois reconhecia. Lucas já via curral novo, caminhonete indo até Salvador, férias em Porto Seguro. O embrulho de pano guardava papéis dentro de um saco de couro. Contratos, certidões, cartas. Documento, rosnou Mateus. Coisa que explica de onde o ouro veio. Lucas deu de ombros. Explicação depois. Riqueza agora. Riqueza sem explicação traz polícia na porta. Decidiram fechar o poço com tábuas e uma lona, levar as latas e os papéis para o quarto do avô e esconder num armário pesado que ainda cheirava a fumo e cânfora. Trancaram com a chave velha. Naquela noite, o sono virou visita rara. Na rede, Lucas via a vida mudando. Casa rebocada, a mãe largando o tanque de roupa, eles passeando em shopping de Vitória da Conquista. Na cama, Mateus encarava o teto. Imaginava gerente de banco em Salvador perguntando da origem do ouro. Juiz em Caetité, achando estranho 2 rapazes do nada aparecerem milionários, herdeiro de coronel querendo saber quem mexeu em poço alheio. Em certo momento cochilou. Sonhou com o avô, sentado na beira do poço, fumando cigarro de palha. Quem mexe em buraco de história, Mateus, dizia o velho, tem que ter coragem de contar o que achou, senão se afoga na própria mentira. O cheiro do cigarro parecia real demais. De manhã cedo, Mateus acordou decidido. A gente vai falar com Djalma, anunciou. Logo com o tio chato que adora banco, reclamou Lucas. Exatamente. Se tem ouro em lata de banco e papel estranho, é ele que entende. Foram até a cidade na moto, com o embrulho de papéis na mochila. As latas ficaram trancadas no armário. Djalma, ex-funcionário de agência em Vitória da Conquista, morava perto da praça de Guanambi. Quando ouviu a história, primeiro riu achando que era invenção. Depois que viu os documentos, o riso morreu. Isso aqui é contrato de empréstimo rural, apontou lendo o timbre do Banco do Brasil. Tudo dos anos 60. Os valores eram altos. O devedor, Antenor Braga, coronel famoso por aquelas bandas, desses que mandavam até no delegado. Havia várias folhas, todas mostrando dinheiro emprestado e nenhuma baixa. Junto, cartas falando de negócio com gente de fora, terra comprada no nome de terceiro e evitar que o banco bote o olho. Vai vendo, meninos, explicou Djalma. O coronel pegou dinheiro pesado, comprou terra em tudo quanto é canto, talvez até lá para as bandas de Barreiras, e quando viu que o cerco ia fechar, tratou de esconder tanto o dinheiro quanto a prova da dívida. Dentro do nosso poço, completou Mateus. Dentro do poço do pai dele, muito provavelmente, corrigiu Djalma. O avô de vocês trabalhou para Braga. Não me espanta que tenha sido o escolhido para esconder. Lucas se inclinou, ansioso. E isso faz da gente dono desse ouro? Djalma suspirou. Faz de vocês herdeiro de um problema grande. Tem 3 caminhos. Ergueu 3 dedos. 1. Entregar tudo para o banco e para a justiça. Vocês viram ouro um dia, talvez ganham uma recompensa, mas voltam para a vida de antes, com a consciência limpa. 2. Lucas apertou. 2. Bater na porta dos Braga com esses papéis e pedir dinheiro para ficar calado. É o caminho mais rápido e mais perigoso. Gente acostumada a mandar pode preferir calar vocês de outro jeito. Lucas engoliu seco. E o 3? Usar esses documentos para entrar legalmente na briga pelas terras compradas com esse dinheiro. Processo longo, advogado caro,
mas no fim pode render terra. Acordo com banco, coisa que ninguém tira depois. Na volta à fazenda, a discussão continuou em cima da moto. Se a gente fizer acordo por fora, resolve a vida da família toda, insistiu Lucas. A mãe não volta nunca mais para casa de patroa em Vitória da Conquista. Se a gente errar o passo, ela é que pode acabar velando 2 filhos, respondeu Mateus. Eu não quero ser notícia em rádio de Brumado como 2 irmãos encontrados mortos no mato. À noite, enquanto o povo de Guanambi assistia a novela da Globo, outra cena se desenrolava na casa de Taipa. Um barulho seco veio do quarto do avô. Eles correram, a porta do armário estava entreaberta. As latas continuavam lá, o embrulho de papéis também. Mas, sobre eles, descansava um maço de cigarro de palha, ainda soltando um fio de fumaça. Cinza fresca espalhada na prateleira. Eu não fumo isso. Tu não fuma isso, repetiu Lucas. Mateus sentiu um arrepio igual ao do sonho. Ou seja, a ideia de morto ou mão de vivo, o recado é o mesmo. Não vamos por caminho torto. No dia seguinte, Djalma chegou cedo. Ouviu sobre o cigarro, viu o maço, cheirou. O pai de vocês fumava isso igual água, comentou. Se eu acreditasse que morto dá conselho, diria que ele está pedindo calma. Na mesa da cozinha, entre café e pão dormido, bateram o martelo. Nada de bater na porta de Braga, decidiu Mateus. Se for para brigar, que seja no fórum, não em beira de estrada. Djalma concordou. Eu conheço um advogado em Caetité que não se vende fácil. A gente leva os documentos, explica a situação e vê o que dá para fazer dentro da lei. Começava ali um caminho longo. Os meses seguintes misturaram a rotina da roça com visitas a cartório em Guanambi, reuniões em escritório abafado em Caetité, idas à audiência em Vitória da Conquista. Os advogados levaram as moedas ao banco, com laudo de procedência e tudo. A história vazou aos poucos. 2 irmãos acharam o ouro em Poço Velho. Cada cidade por onde passavam acrescentava um detalhe. Em Candiba, diziam que tinham achado até pistola. Em Caetité, juravam que tinha imagem de santo coberta de ouro. Na realidade, o que mais pesava eram os papéis. Eles mostravam que parte das terras compradas com aqueles empréstimos nunca tinha sido regularizada direito, que havia áreas em nome de empresas de fachada, outras em disputa silenciosa. No fim de um ano, depois de briga, ameaça velada e manchete discreta em jornalzinho de Vitória da Conquista, saiu o primeiro resultado concreto. Uma parte das fazendas ligadas a Antenor Braga foi reavaliada. Algumas haviam sido tomadas de pequenos proprietários na marra lá atrás. Outros herdeiros apareceram. No meio da confusão, a fazenda dos avós de Mateus e Lucas foi reconhecida como peça-chave na história, por ter servido de cofre vivo. Acordos foram feitos. Em vez de dinheiro vivo em maleta, como poderia ter acontecido pelo caminho torto, veio papel, escritura. Os 5 hectares viraram 15. Terras antes em nome de uma empresa que ninguém sabia de quem era, passaram para os irmãos, como parte do acerto. Com o ouro, o banco abateu parte das dívidas antigas registradas em nome de Braga. Outra parte, regularizada, ficou oficialmente em nome de Mateus e Lucas, depois de imposto pago, carimbo, assinatura em Salvador. Não foi riqueza instantânea de novela. Mas de um ano para o outro, a paisagem mudou. O poço antigo foi reforçado com anel de concreto, tampa de ferro, bomba elétrica puxando água limpa para a caixa. O curral de pau torto deu lugar a um de alvenaria. O pasto ganhou cerca de arame liso. A mãe largou o emprego em Vitória da Conquista e voltou para casa. Chorou ao ver a fazenda maior, a casa de taipa com piso de cimento liso e telhado novo. E tudo isso começou naquele buraco? Perguntou, olhando o poço. Começou quando a terra resolveu contar um segredo velho, respondeu Mateus. E quando a gente decidiu que não queria ser dono de dinheiro escondido, mas de coisa que pode mostrar. Às vezes, na feira de Guanambi, alguém cochichava. Dizem que esses meninos jogaram metade do ouro fora com advogado e imposto. Burro é pouco.
Lucas, que no começo sentia fisgada ao ouvir isso, aprendeu a responder com calma. Burro é quem fica rico escondido e passa o resto da vida olhando para a estrada com medo de carro estranho subindo a poeira. Mateus, mais calado, preferia pensar no avô. Numa noite clara, decidiu voltar ao poço já recuperado. Sentou na borda, a água lá embaixo refletindo a lua como espelho torto. O Senhor dizia que essa terra ia valer ouro, falou baixinho. Valia mesmo, mas não era só o metal. Era a chance de consertar o que foi feito errado lá atrás. Um vento fresco subiu do fundo, fazendo o cabelo dele arrepiar por um segundo. Ele sorriu. Fica tranquilo, vô. A gente cavou o buraco, mas dessa vez saiu com a cabeça fora d'água. 2 anos depois, o advogado de Caetité ligou com novidade. O banco resolveu reconhecer oficialmente a colaboração voluntária de vocês naquele rolo todo de dívida antiga. Explicou. Vai sair uma compensação a mais. Quando o cheque chegou, menos espetacular que de filme, mas cheio de zeros respeitáveis, Lucas olhou para o papel e riu. Ricos da noite para o dia, de novo. Dessa vez com tudo assinado, completou Mateus. Guardaram a maior parte para investir na terra. Uma coisa ou outra mudou. Uma moto melhor, um som novo para a sala, uma viagem rápida até Salvador para conhecer o mar de verdade. Mas no fim do dia, o que deixava os dois com o peito leve não era o saldo na conta. Era saber que quando alguém pergunta de onde veio a melhora, eles podem responder olhando nos olhos, de um poço antigo na Bahia que decidiu devolver o que tinha engolido, e de 2 teimosos que preferiram ficar ricos sem precisar se esconder.